Olá pessoal, shalom, bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Como você está? Tá tudo certo contigo? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o que está em Ezequiel 36. O final desse capítulo fala que o Espírito do Senhor, que o Senhor vai colocar em mim e em você um espírito novo. Vai colocar em mim e em você um coração novo. Que nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus. Né? Mas aqui, no começo desse capítulo, eu não vou ler, eu só vou falar um pouco sobre isso. Aqui, nesse comecinho aqui, tá falando que Israel não andou muito bem na presença de Deus. Israel, eu vou pegar o que está aqui e trazer para os nossos dias, para trazer para o contexto atual. Né? Digamos que nós não tivemos boas escolhas, não andamos por caminhos bons, pelos caminhos do Senhor. Pelo contrário, a gente andou por caminhos tortuosos, né? E querendo ou não, os inimigos vieram e se aproveitam dessa situação de que algumas coisas não deram certo, alguma coisa não deu certo, uma opinião que foi dada. Sabia, irmãos? Isso é tão simples, não é? Mas muitas vezes você dá um conselho para alguém, muitas vezes você dá uma opinião para alguém a respeito de algo e aquela opinião não soa bem no ouvido, na mente e no coração de quem está recebendo aquele conselho, de quem está recebendo aquela opinião a respeito de algo. E muitas vezes a pessoa não recebe aquilo de fato e prossegue fazendo aquilo que tá nos seus planos. E dá errado. Só que muitas vezes as pessoas elas não dizem assim, eu preferi ir por esse caminho deu errado porque eu escolhi errado. Não. Até tem pessoas, mas é na minoria, é um pouquinho. A maioria delas vai dizer assim, tá vendo? Foi o conselho que fulano me deu. O conselho que tu me deu errado. Errado já ia dar. E muitas vezes ele não fez o que a pessoa falou. Mas aí aquele conselho, talvez você esteja precisando de ouvir isso. Você deu um conselho para alguém, você deu um direcionamento para alguém, alguém não cumpriu conforme você disse, orientou, deu errado e aí ele não assume que não fez como devido, não assume que fez errado e coloca a culpa em cima do teu conselho, coloca a culpa em cima daquilo que você direcionou ele para fazer. E isso tem um nome, covardia, falta de caráter e muitas outras coisas, né? Então, às vezes você enveredou por caminhos que não agradam a Deus e os inimigos estão fazendo bom uso disso. Muitas vezes você, como eu falei antes, errou nas escolhas, errou em ter dado um conselho para alguém. Muitas vezes você errou em estar no lugar errado, na hora errada. Né? Muitas vezes você desobedeceu realmente a Deus, você sabia o que tinha que fazer, você sabia onde tinha que ir, você sabia a forma de agir, você não obedeceu a Deus. E tudo isso é legalidade que a gente dá para os inimigos, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Sabe, queridos? Tudo que acontece no espiritual, ele manifesta no físico. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo, não entende o que está se passando. E na realidade o que está se passando e o que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que consequência de sementes erradas que nós plantamos no mundo espiritual. Porque a influência errada vem sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso ouvido, ministra nos nossos corações, a gente acha que é Deus que está falando, a gente acha que aquela voz que você está ouvindo é a voz de Deus e não é a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes vem uma pessoa te dar uma direção que não é, sabe? E nós caímos nessas armadilhas. Nós damos para as pessoas essa legalidade, esse direito. Porque quando uma pessoa ela tem uma boa índole, irmãos, ainda que a gente erre, ainda que a gente caia, ela vai lá e vem aqui, vamos se ajeitar. Né? Você caiu,
se aprontou comigo ou caiu numa decisão errada, mas vem aqui, deixa eu te ajudar. Que é isso que o Evangelho nos ensina. Mas nem todo mundo tem uma boa índole, nem todo mundo tem um bom caráter, irmãos. E muitas vezes as pessoas estão ali, ó, à espreita. A própria palavra de Deus diz que o inimigo está à espreita. Nos caminhos, em outras versões ele vai dizer, aliás, em outros modos ele vai dizer que o inimigo está ao teu redor. Aí quando você cai, muitos já se levantam e outros não. O outro caiu, ele se chega a você como amigo. Ele se chega a você para te direcionar. Ele chega como amigo para você, para dizer, para mostrar para as pessoas que estão te ajudando. Na verdade, ele está te ferrando mais ainda. Infelizmente, isso é verdade. Mas isso acontece. E por acontecer essas coisas, é que nós temos que estar sempre com a mente guardada, o coração guardado e vigilante. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que andar vigilante, não é que a gente tem que andar paranoico, caçando onde tem problema, não. É vigilante no que vê, no que ouve, com quem fala, com quem conversa. Tá entendendo? Porque pode o inimigo estar à espreita para ouvir o que você está falando. Para ouvir o que você está o que você está fazendo, para ver o que você vai falar. Tem pessoas que se chega perto de você, fala mal de alguém, colhe aquela informação e quando você fala alguma coisa de alguém, então você nem falou mal daquela pessoa, ele distorce e joga o veneno lá. Fulano disse. E o fulano até disse, mas não foi daquela forma. E muitas vezes o fulano não disse. Mas todo mundo vai saber, não, fulano realmente estava lá. Fulano realmente estava na comunhão. Fulano realmente estava na mesinha. E hoje, com as redes sociais, isso ficou pior. Porque você posta uma foto num lugar com outras pessoas. Então, se a pessoa for mau caráter, for uma pessoa de mau índole, ele vai chegar e vai dizer assim, lá na rodinha estava rolando isso e isso a teu respeito. E na realidade nem estava, mas ele aproveitou para aquela foto, aquela ocasião, para jogar aquele veneno. Então aqui em Ezequiel 37, os 36, Ezequiel 36, Israel não estava muito bem na presença de Deus, né? Os inimigos estavam se valendo disso, estavam aprontando umas coisinhas a mais, né? Com Israel, mas no versículo 16 relata a restauração de Israel. Depois você lê, eu não vou ler aqui. Eu só vou ler o 26, eu só vou ler o versículo, a partir do versículo 26. Mas do primeiro versículo, do 36 até o 15, essas coisas que relata. Eu vou ler aqui o versículo 15 que diz assim: e farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor de Israel. Aí o 16 diz o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundície de uma mulher em separação. Tal era assim o caminho perante o seu rosto. Tá entendendo? O que era uma mulher na sua imundície e na sua separação? Naquela época, uma mulher, quando ela estava nos dias dela, né? Uns chamam dias grandes, outros chamam nas suas regras. Mas quando a mulher estava no período da menstruação, naquela época ela era separada, porque era dada como imundície. Então aqui o Senhor faz essa comparação. Quando Israel estava errado, estava errante, quando fulano estava fazendo coisa errada, né? Eu derramei o meu furor. Porque tem as consequências dos nossos erros, tem as consequências dos nossos pecados. Há o perdão, há a misericórdia, há a graça do Senhor, sim, há tudo isso. Porém, todavia, contudo, há as consequências das decisões erradas, das motivações erradas, das pessoas erradas que a gente faz aliança, sabe? O decorrer da nossa vida, tudo isso aí traz consequência. Porém, aqui ele está dizendo que ele está restaurando Israel. Então, querido, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Talvez você foi essa pessoa que por algum motivo saiu da presença de Deus,
né? Por algum motivo tomou decisões erradas, fez escolhas erradas, esteve em local que não era o tempo e a hora certa, fez amizade com pessoas que você achava que era uma pessoa e era outra, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, partindo de você ou da sedução de outros, você foi induzido a seguir um caminho que não agradava a Deus, resumindo, certo? E isso tem trazido sobre você consequências sérias. Mas nesse dia, nessa noite, eu não sei que hora você vai ouvir esse vídeo, aqui em Ezequiel 36 está dizendo que há restauração, que há restituição, que há beleza em tudo que você passou e está passando. Como assim beleza? Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para o bem daqueles que amam ao Senhor no propósito de Deus. Porque nós temos nos esquecido, queridos, de ler os capítulos todos. A gente tem se esquecido de ler o contexto da história. A gente tem esquecido de dizer o que aquela palavra está apontando, o que aquela palavra está querendo nos dizer. A gente tem se esquecido desse detalhe. A gente só fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tá, mas que amam ao Senhor para quê? Aquilo que o teu processo vai servir para quê no teu propósito? Porque o meu propósito é um, o seu propósito é outro. Então o que acontece comigo serve para o meu bem no meu propósito e no seu propósito. É assim que diz o final do versículo. Então, eu não sei de fato o que está te acontecendo, sabe? Mas eu quero dizer para você que há esperança. Tudo que está acontecendo vai colaborar para no futuro você escolher melhor suas amizades. Você ouvir um conselho. Talvez uma pessoa mais velha, mais experiente te aconselhou, você não ouviu, né? Talvez uma pessoa jovem, teu irmão, teu pai, teu tio, sei lá, um amigo de verdade te deu um conselho e você não ouviu. Acabou que você tomou decisão errada, né? Acabou que você tomou uma decisão errada. Acabou que você fez uma escolha errada. Acabou que por não ouvir o conselho que você recebeu, por você não ouvir a direção que Deus usou alguém para te dar, você tomou um caminho errado. Você fez escolhas erradas. Então isso vai colaborar, entendeu, contigo. Por quê? Porque vai te ensinar a fazer melhores escolhas, a ter melhores amigos, a sentar em mesas corretas. Você vai aprender tudo isso. É por isso que a palavra de Deus diz que tudo que nos acontece coopera para o nosso bem. Coopera para a gente não fazer de novo. Não é verdade? Porque nós somos eternos aprendizes. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Mas aqui, a partir do 16 diz isso, que por causa do que Israel fez, Deus derramou o furor dele sobre Israel. Porém, Deus está dando restauração. E a beleza da palavra de Deus, irmãos, está aqui, ó. A beleza da palavra de Deus está aqui em Ezequiel 36, é que quando o Senhor, ele é Pai. É isso que nós precisamos entender. A gente chama ele de Deus, mas na realidade ele é Deus, mas ele é meu Pai. Ele é Deus, mas ele é meu amigo. E às vezes a gente olha assim, nossa, é Deus, ai Deus. Sim, nós temos que ter temor por ele. Nós temos que obedecer a ele. Mas ele é meu Pai e ele é meu amigo. Aqui está a prova, aqui está no Velho Testamento, aqui não está no tempo da lei. Olha que antes de tudo ele compara a minha desobediência e a sua desobediência como um período de menstruação da mulher, que naquela época era separado porque era dado como imunda. O período da separação, aliás, o período que a mulher menstruava, ela ficava separada porque ela estava dada como imunda naquele período. Mas quando terminava aquele período da menstruação, ela voltava para o convívio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. Porque mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, o Senhor vem, nos lava com o sangue dele e nos traz de volta para o convívio dele. E nos traz de volta para o convívio da família, dos amigos, do convívio, do propósito que ele tem. As bênçãos, elas não se encerram, querido. Eu quero te dizer que as bênçãos do Senhor, elas não acabam porque eu e você erramos. Não.
Ah, porque agora eu peguei um caminho contrário, o que eu tinha para Deus me dar eu perdi. Não, não perdeu não. Tá tudo guardadinho lá. Nada se perdeu. A tua comunhão com Ele não perdeu. Ele continua sendo teu Deus, Ele continua sendo teu Pai, Ele continua sendo teu amigo, Ele continua querendo o melhor para você. Ele continua sendo assim. E o bom é que aqui está dizendo que quando Ele disse, Israel fez isso, e eu fui lá e derramei o meu furor, mas agora eu vou restaurar Israel e vou abater os inimigos. O perigo de ser inimigo de Deus e inimigo do povo de Deus é que o Senhor corrige o povo dele, sim. Deus não deixa o povo dele a Deus dará, não. Ele corrige, sim, como todo bom pai que corrige seu filho, como toda boa mãe que corrige seu filho, Deus também corrige os filhos dele. Porém, todavia, contudo, ele abate os inimigos. Aquelas pessoas que se aproveitam do teu momento de dificuldade, do teu momento de tristeza, daquele momento que algo deu errado na tua vida, para acabar de pisar, de estraçalhar com a tua vida, Deus também vem acertar as contas. Tá aqui. Porque, queridos, veja bem, eu já vi algumas pessoas, inclusive líderes, fazendo, tipo, jogando uma indiretazinha, né? Dizendo uma coisinha em relação a algumas canções que falam sobre a justiça de Deus. Aí eles ficam jogando piadinha, tipo assim, mas Deus não é vingativo. A Bíblia diz que Ele é. A Bíblia diz que é pra mim não me vingar. A Bíblia diz que é pra mim obedecer, ofertar, abençoar, perdoar, procurar viver em comunhão, não carregar mágoa, não carregar ressentimento, não me vingar contra o meu irmão, não me levantar contra o meu irmão, não defamar o nome do meu irmão, não caluniar o meu irmão, não fazer contenda entre irmãos. A palavra de Deus diz isso. Porque a palavra de Deus diz que o meu Deus é o Deus que guerreia por mim, que vence por mim e que se vinga por mim. Porque Ele é Pai. E de Gênesis a Apocalipse você vai ver esse Deus. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que se tu cair 1000 vezes Ele vai te colocar de pé, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar, Ele vai restituir, Ele vai renovar, Ele vai fazer todos os R's que você tiver precisando na sua vida, Ele vai fazer. Agora que Ele abate o inimigo, Ele abate sim. Ele abate sim. Ele corrige a gente sim, queridos. Sabe, tem uma tal de uma maldita hipergraça que é pregada também, né? Que, o Senhor é graça e misericórdia, mas Ele é justiça e juízo. Está no livro de Apocalipse. Ele é justo, juiz. Então, Ele vai julgar sim. Ele é juiz sim. Sabe? É claro que tem o exagero da palavra. É claro que isso é Deus que faz. Eu não tenho direito de botar o meu joelho no pó e orar o contrário ao meu irmão. Eu não posso fazer, eu estou jejuando, orando, fazendo campanha de adoração e louvor para o meu irmão me ferrar. Isso aí é satanismo. Satanismo. Eu não levo em consideração quando as pessoas falam assim, fulano é adorador de Satanás. Beleza, ele escolheu, ninguém pode fazer nada, nem Deus faz, porque eu tenho um livre-arbítrio para fazer o que eu quiser da minha vida. Nem Deus se mete naquilo que eu quero fazer, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Entendeu? Então, se Ele quer seguir isso, tá tranquilo, é a escolha dele. Agora, tu abrir tua boca para falar que tu é um crente, aí tu pega uma harpa, tu pega uma Bíblia e tu vai fazer campanha de oração, jejum e oração pro teu próprio irmão cair, isso aí é satanismo. Agora, isso aí é satanismo puro. A famosa macumba gospel. Como é que você tem a capacidade de fazer isso? Como é que você diz que é filho do Deus vivo, né? Como é que você bota uma Bíblia debaixo do braço, fala que vai para a igreja, todo mês ceia, oferta, dizima, diz para todo mundo que é crente, mas na madrugada tu tá orando pro teu irmão se lascar?
Tá orando com inveja para a pessoa perder aquilo que ganhou. Isso é satanismo, querido. Essa é a verdadeira identidade do joio, sabe? E é por isso que Deus pesa a mão. Porque você não é igreja do Senhor, você é inimigo do Senhor. A palavra de Deus diz aqui que Deus, ele vela pela palavra dele. Então, se ele vela pela palavra dele, se ele revela o segredo dele a quem o temem, então isso é a igreja. A igreja não vai ficar de joelho para ferrar ninguém. Sabia? Porque essa parte de fazer com que os inimigos vivam, essa parte ela é do Senhor. Essa parte é do Senhor, essa parte não é minha. O que cabe a mim é perdoar, amar, dar um bom conselho, sabe? Abraçar, dizer, olha, você caiu, levanta, que Deus vai te honrar. Vamos aqui, em que eu posso te ajudar? Essa é a parte da igreja que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, que frutifica, que se move nos frutos do Espírito. Sabe, queridos? Agora, dizer que nada vai acontecer, isso aí é engano. Isso aí é engano. Lá em Salmos, não é o Salmo 70. Até o Salmo 70 fala um pouco isso, mas tem um outro salmo que fala mais claro, daquele que diz assim, vamos lá, vamos fazer tudo que a gente quiser, que Deus não está vendo não. A palavra de Deus diz que os 7 olhos de Deus correm à terra. Então, tudo que eu penso, Deus sabe. A própria palavra de Deus diz que ele, antes mesmo que eu peça, ele já sabe o que eu vou pedir. Antes que eu fale, ele já sabe o que eu vou falar. Então, como é que ele não sabe que eu tô com inimizade? Como é que Deus não sabe que eu tô fazendo aquilo ali errado? Porque eu tô ali de joelho, fingindo de coitadinho, fingindo de vítima, orando ao contrário para o meu irmão, seja quem for. Porque quando eu falo irmão, é todas as pessoas, querido. A Bíblia diz que nós somos tudo irmão. Pode ser alguém da família, pode ser um vizinho, pode ser alguém do teu trabalho, pode ser alguém da tua família. Nós somos tudo irmãos. Deus olha para nós com o mesmo olhar. Então pode ser quem for, pode ser um estranho. Se eu fizer isso, entendeu? Eu estou me levantando contra o irmão. Eu estou criando inimizade. E Deus não gosta disso. Então aqui é muito claro. Eu gostaria que você lesse, eu não vou ler, é você que vai ler, Ezequiel 36. Aí você vai ver o que está escrito do 1 ao 15. Depois você vai ver a restauração de Israel, que é do 1 até o 23, porque eu vou ler a partir do 24. Aí você vai ver que o Senhor abate o inimigo, sim. Que o Senhor abate quem faz o mal para as pessoas, sim. Mas essa parte não é eu que faço, essa parte é o Senhor que faz. Então, o que eu quero te dizer aqui? Que se você estiver nessa posição de inimigo, é melhor você voltar para o Senhor, pedir perdão para Ele, se restaurar na presença dEle, porque as consequências virão. Se você está colocado na parte do inimigo, se você se encaixa na parte dos inimigos, é melhor você se renovar na presença de Deus. Agora, se você está encaixado na parte daquela pessoa que por algum motivo você caiu, por algum motivo você tomou uma decisão errada e por qualquer coisa ruim que te aconteceu, estão largando a lei em você, estão te discriminando, estão te deixando à parte, estão falando mal de você, Deus vai te abençoar. Deus vai te arrancar dessa caverna no momento certo, sabe? Porque acontece que a gente pode fazer uma escolha errada, que a gente pode conversar com uma pessoa errada, que a gente pode ir num lugar errado, que aquele não era o momento de fazer e a gente fez, aquele não era o momento de decidir e a gente decidiu, sabe? Aquele não era o momento de ouvir aquele conselho daquela pessoa e a gente ouviu. Aquele não era o momento de deixar de ouvir o conselho e a gente deixou de ouvir o conselho. E por isso as coisas deram errado e tem muita gente rindo de você. Acontece. Era o que estava acontecendo com Israel. Por causa das coisas erradas de Israel, o inimigo estava fazendo a festa, estava se aproveitando disso. Porque tem gente que se aproveita, irmão, do momento difícil que você está passando.
da dor que você está sentindo, para mangar de você, para rir nas tuas costas, para dizer, ah, bem feito, achei foi bom, não é? Era o que estava acontecendo com Israel. Mas aqui diz que o Senhor restaurou Israel. Sabe, querido? Ele restaurou Israel a ponto de quê? O que está escrito aqui? Eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para sua vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficarás purificado, ó glória. E todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ei, não importa o que você fez de errado. Se você se voltar para o Senhor, Ele vai te abençoar sim. Se alguém disse para você que porque você errou, porque você pisou na bola, Deus não vai te perdoar, vire as costas para essa pessoa e saia. Nem diga nada, só vire as costas e sai. Porque o Senhor abençoa a gente sim. Ele perdoa os nossos pecados sim. Ah, você escolheu errado, mas Deus vai me perdoar. Ah, mas isso aqui que deu tudo errado que tu fez. Deus vai me perdoar. Sabe, queridos? Ele vai te perdoar. Aqui está dizendo que ele vai derramar a água pura dele sobre você e vai te perdoar. Amém? E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, um coração novo, um espírito novo, entendeu? E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, um coração novo, um espírito novo, entendeu? Uma purificação nova. Aqui está garantindo que o Senhor, Ele vai nos perdoar sim. Aqui a palavra de Deus nos garante a bênção e a vitória aqui. Ao 27, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarás os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Ó glória! E vos livrarei de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Sabe o que é isso? Restauração total. Restauração total, não importa. Não importa, digam o que quiserem, Deus vai te restaurar. Deus vai te perdoar sim. Não ande de cabeça baixa, envergonhado, não. Se volte para Deus e diga, Senhor, eu errei mesmo. Eu não fiz o que tu me mandou, eu não andei nos teus estatutos, mas eu estou aqui para que eu receba tua água pura, que tu me purifique. Eu estou aqui para tu me dar um espírito novo. Eu estou aqui para tu mudar o meu coração, me dar um coração puro, me dar um coração segundo o teu coração, me dar um coração de carne, para tu multiplicar, para tu restaurar tudo aquilo que tu me deu, para que eu nunca mais tenha fome, para que eu nunca mais seja envergonhada. Tá aqui. Não é palavra da Socorro, é palavra que está na Bíblia, é promessa da Bíblia. Sabe, queridos? Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações. Ou seja, a restauração de Deus nas nossas vidas é tão grande que a gente vai se lembrar, eu fiz isso aqui errado mesmo. Nossa, como eu desagradei a Deus. Meu Deus, eu não deveria ter dito isso. Meu Deus, eu não deveria ter... Né? Aqui está dizendo, querido, é o versículo 31 do capítulo 36 de Ezequiel. Aqui ele está dizendo, então tu vai se lembrar de tudo que tu fez e tu vai ter nojo. Tu vai se arrepender amargamente e nunca mais tu vai fazer aquilo. Sabia que muitas vezes Deus deixa a gente andar errante em caminhos tortuosos
como Israel andou aqui por um bom tempo, para quando ele trazer a gente de volta, a gente nunca mais fazer aquilo ali. Não tem quando a gente é criança, que a gente faz alguma coisa errada, a mãe me dê a mãozinha, dá aquela palmadinha na mão, não faça mais isso. Aí toda hora que a criança vai ali, ele não faz, porque ele lembra o quê? Que pegou a palmadinha na mão, pegou a correção, sabe? E nesse caso aqui, Deus está dizendo assim, lembra, aqui você mesmo vai se lembrar de tudo que você fez que não me agradou. Você mesmo vai se lembrar de tudo que você fez que não te rendeu coisa boa. Você mesmo vai lembrar que os caminhos tortuosos que tu andou não te deram coisa boa, não rendeu graça, não foi bênção para a tua vida. Então tu mesmo vai sentir nojo. Eu nem vou precisar te dizer nada, porque tu mesmo vai entender. Então, querido, quando você vê que alguém caiu, pega essa pessoa, abraça essa pessoa, mostra para essa pessoa o caminho certo, que quando ele entender, tomar gosto do caminho bom e do caminho certo, querido, não vai precisar tu julgar ele, não vai precisar tu atirar pedra, não. Quando ele entender o caminho bom que Deus tem para ele mesmo vai se arrepender das práticas erradas, ele mesmo vai abandonar as práticas. Quando você esperar, ele mesmo já é uma nova criatura. Ele mesmo já é uma outra pessoa. Entendeu? Sem precisar julgamento, sem precisar você estar apontando o que o outro fez ou deixou de fazer. O trabalho de apontar o pecado das pessoas não é meu e seu. O trabalho de mostrar para a pessoa que ele está errado está aqui, ó. É do Espírito Santo. É Deus que trata, não é eu e nem você. A nossa obrigação é dizer, vem cá, meu irmão, tem chance para você sim. Deus continua te amando, sim. Deus vai fazer uma obra boa na tua vida, sim. Esse é o meu papel e o teu papel. Aí é com ele Deus, entendeu? O 32 diz, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, eu não faço isso, entendeu? Não é nem por amor a você do que você fez. É para você entender que os teus caminhos não foi legal. É para você entender que esse lugar onde você está indo não é legal. Tá entendendo, queridos? Mas no final ele diz, assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e seja edificados os lugares devastados. Ou seja, as áreas da tua vida que foram devastadas, que foram contaminadas por causa desse momento errado que você viveu, o Senhor vai edificar tudo. Aleluia, glória a Deus. Essas áreas que você está vivendo de dificuldade, às vezes você está bem na saúde, você está bem no casamento, mas não está bem nas finanças. Às vezes está bem nas finanças, mas não está bem no casamento, não está bem com o relacionamento familiar. Mas aqui está dizendo que o Senhor vai edificar todas as áreas da tua vida. Vai fazer frutífera todas as áreas da tua vida. Vai abençoar todas as áreas da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele vai edificar, irmãos. Porque o Senhor, ele é misericordioso. O que Deus não quer é que a gente erre e permaneça no erro. A gente mesmo aqui tem um ditado, né? Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. A gente não tem esse ditado? Pois é, queridos, aqui está dizendo, eu vou edificar tuas áreas. Tem calma, tem paciência. Tá difícil agora, tá, mas você vai trabalhando, você vai vindo para mim, eu vou te purificando, eu vou te santificando. A palavra de maldição vai caindo por terra. Aquilo que fizeram contra você vai caindo por terra. A fofoca vai caindo por terra. O Senhor vai abrindo os olhos das pessoas e vai mostrando que você é inocente. Vai mostrando que aquilo que disseram é mentira. Vai mostrando que aquilo ali que disseram foi uma inverdade. Aquilo ali foi distorcido. Não é daquela forma, não é daquele jeito. E assim vai mudando. E assim o Senhor vai restaurando. E assim as pessoas vão voltando a ser seus amigos. Vai voltando a acreditar em você novamente. As portas de emprego começam a se abrir. Os convites para estar nos lugares começam a chegar. Por quê? Porque as áreas da tua vida estão sendo edificadas. Aleluia. O Senhor vai edificar todas as áreas da sua vida. Amém? E a terra assolada
lavrará em vez de estar assolada aos olhos de todos que passam, sabe? Aquela, nossa, fulano, todo mundo que passa vê que tem um problema na tua vida. Todo mundo que se aproxima de ti ou lá de longe está vendo que tem algo na tua vida que não está funcionando. Tem algo na tua vida que não está dando certo. Tem uma área da tua vida que tu está martelando ali e não está acontecendo. Mas aqui no versículo 34 está dizendo que o que era assolado vai passar a ser lavrado. E os olhos de todos que passarem vão ver que aquela área da tua vida que não rendia agora está rendendo. Aquela área da tua vida que estava dando tudo errado, agora está dando tudo certo. Ô, glória! Recebe essa palavra na tua vida. Amém? Recebe essa palavra na tua vida. Aquilo que estava dando errado, todo mundo vai ver que, ó, deu tudo certo. Não estava funcionando, mas agora está. Não estava dando certo, mas agora está. Todo mundo vai ver que aquela área assolada da tua vida voltou a funcionar normal. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Meu Deus, que bênção! Olha, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Gente, olha que coisa. Aqui está dizendo o quê? Destruída, assolada e solitária. Aquele tempo de solidão que você passou, porque as coisas deram errado e todo mundo te olhava com olhar torto, que você não era bem-vinda nos lugares, tudo aquilo o Senhor vai restaurar. Aquele lugar infrutífero, a área infrutífera, a área solitária, a área assolada, aquilo que não dava certo, aqui está dizendo que vai ficar florido como o Éden. Gente, que palavra maravilhosa. Tem tanta gente, queridos, vivendo cabisbaixo. Tem tanta gente depressivo, tem tanta gente triste, irmãos, porque fez uma coisa errada e a pessoa, em vez de segurar na mão, tirar aquela pessoa daquela caverna, daquele lamaçal de tristeza, fica empurrando mais e mais a pessoa, entristecendo mais e mais. Tu fez mesmo, não vai dar certo mais não, não sei o que. Não, para de ser acusador, porque o acusador é Satanás. Satanás é que foi feito para acusar as pessoas, para dizer o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Esse trabalho é do diabo. O meu trabalho, o seu trabalho é abençoar, é dizer: vem que tem esperança sim, é dizer: vem que vai dar certo sim, é dizer: vem, se anima no Senhor, que tudo que você perdeu vai ser restaurado. Tá aqui, tá aqui. Tudo que tu perdeu vai ser restaurado. Vai ficar florido como o jardim do Éden, aquela área da tua vida de sequidão. Faz tanto tempo que o meu financeiro caiu, Deus está prosperando de forma excelente. Nossa, faz tanto tempo que é só doença na minha vida, Deus está te curando. Deus está te curando. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? É o versículo 35, diz o seguinte: e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, florido, restaurado, abençoado, glória a Deus. E as cidades solitárias, assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Ei, acredita no que está escrito aqui, ó. Não acredita no que os inimigos no teu ouvido, não. Não acredita nos teus pensamentos, não. Sabe, muitas vezes a gente está vivendo um tempo de escassez tão grande na nossa vida, porque a escassez, irmão, não é só falta de dinheiro, não. Tem muita gente que tem dinheiro, mas é escasso de alegria. Tem muita gente que tem alegria e é escasso do dinheiro, mas a alegria cobre tudo. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você é alegre, até a enfermidade cai por terra. Sabe, queridos? A escassez necessariamente ela não precisa ser dinheiro. Tem gente que é escasso de amigo, é escasso de oportunidade, né? Mas aqui está dizendo que a terra assolada, solitária, destruída, vai florir como o jardim do Éden. Entendeu? Então saberão as nações que ficarem de resto
e em redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e eu o farei. Eita glória! Ele está dizendo e ele vai fazer. Porque a palavra dele também diz que ele não é homem para mentir, nem menino para voltar atrás. Eu e você é que muitas vezes prometemos algo e não cumprimos. Porque a gente é gente, né? Eu, muitas vezes, e você falamos uma coisa e voltamos atrás. Mas essa palavra aqui garante que tudo que o Papai do Céu diz, ele cumpre. E ele está dizendo aqui, todo mundo vai ver o que eu fiz na tua vida. Todo mundo vai ver as áreas florescerem, ficarem frutíferas e abençoadas na tua vida e vão entender. Porque eu vou fazer todos entenderem que foi eu, o Senhor, que fiz. Sabe, queridos? Porque tem gente que ele é tão escasso do que é bom na vida dele, ele é tão escasso de alegria, ele é tão escasso de bondade, que até quando tá dando certo na vida de alguém, ele fica, quem foi que deu? E onde foi que arrumou? Quem foi que fez? Quem foi? Como que a pessoa não tem a capacidade de trabalhar e de vencer na vida. Como que a pessoa tá doente, mas ele não tem a coragem nem de ir pro SUS para se tratar. É como se a pessoa não é nada. Aí Deus está dizendo assim, eu vou deixar bem claro que foi eu que fiz. E essa é a melhor parte, sabe, queridos? Porque tem gente que diz assim, não, só comprou um carro novo porque tava trabalhando, tá ganhando bem, ou tá fazendo alguma coisa errada, agora comprou um carro, agora comprou uma moto. Aí Deus diz assim, pois eu vou deixar bem claro quem foi que fez. Eu vou deixar bem claro como foi que eu agi. Queridos, Deus faz isso. Deus faz isso. De tipo assim, todo mundo olhar pra ti e dizer assim, foi Deus, porque tava desempregado, tava morando de favor, tava doente, tava isso, tava aquilo, e agora tá desse jeito, não tem nenhuma explicação. Foi Deus. E Deus faz. Sabe por quê, querido? Porque ele continua no trono. Ele continua sentado no grande trono branco. Ele continua no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca largou o cetro de justiça. O cetro de justiça continua na mão dele. O trono continua na mão dele. Ele sentadinho lá e o filhinho dele, Jesus, o nosso irmão mais velho e o nosso noivo, tá lá à direita dele. Nada saiu do controle. Nada. Entendeu, querido? Então as pessoas vão ter que entender que foi Deus que fez. Vamos terminar? E no final, assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel e lhe faço. Multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho. Eita glória! Como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias. Famílias, glória a Deus. Se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Tá aqui, ó. Ezequiel 36. Lê todinho para você ver. Além de tudo, ele está dizendo aqui, vocês vão me pedir para que eu restaure os homens. Olha, irmão, tem fazenda que tem rebanho que a gente olha assim, vê só o começo, não vê o final, né? Aqui ele está dizendo, o rebanho vai ser restaurado. As famílias vão ser restauradas. Se a tua família está quebrada, não se preocupa, vem para o Senhor, coloca a tua família na presença de Deus, que o Senhor vai restaurar. Está aqui, ele está dizendo aqui. E no final, o bom, queridas, o bom de tudo é que a cada final eu vou florescer, eu vou frutificar, as cidades assoladas e solitárias, eu vou trazer de volta, eu vou fazer tudo. E todo o final da promessa ele dizia que eu, o Senhor, o farei. Eu, o Senhor, o farei. Isso significa o quê? Que não foi a Socorro que disse, a Socorro vai fazer, a Maria vai fazer, o Antônio vai fazer. Não, aqui está dizendo que ele, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o meu pai e o seu pai, o meu amigo e o seu amigo é que vai fazer por mim e por você. Tá aqui o selo da garantia.
O selo da garantia, que essa é uma palavra que se cumpre, é porque no final ele está dizendo, o Senhor, eu faço. Se ele faz, quem é que vai dizer que não vai acontecer? Porque até se tu não crê que Deus cumpre, até se tu não crê que Deus faz, que Deus restaura, que Deus restitui, até se tu não crê, ele faz do mesmo jeito, porque ele não depende de eu crer ou deixar de crer para ele fazer. Eu crendo ou não crendo, eu sendo ou não sendo, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Nada impede o agir de Deus. Nada, querido. Nada impede o agir de Deus. A própria palavra de Deus diz lá em Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, eu impeço? Não. Deus dizendo, eu vou fazer, tu impede? Não. Agindo Deus, quem impedirá, queridos? Ninguém. Ainda que tu não acredite, ainda que tu não tenha fé, ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele é Pai. Nós somos a menina dos olhos dele. Sabe, queridos? Então ele vai fazer. A única coisa que eu quero pedir a você é que você medite nessa palavra. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Não importa a perseguição que você está sofrendo. Não importa os inimigos estão fazendo e dizendo com você. Se volta para Deus, Deus vai te restaurar e vai abater os inimigos. E vai fazer isso na frente de todo mundo e todo mundo verá. Porque o selo da garantia está aqui. Eu, o Senhor, faço isso. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos no meio da semana. Hoje é quarta-feira. Mas amanhã está terminando um mês. Eu digo amanhã no sentido figurado, porque está perto, né? E daqui a pouquinho, na sexta, já começa um novo mês. Se a tua vida está desse jeito aqui, como estava no começo de Ezequiel, se volta para Deus agora. Conversa com Deus agora. Na hora que você ouvir esse vídeo, conversa com o Senhor. Coloca tudo diante dele. Porque ele já sabe o que está acontecendo. Ele só quer ouvir da tua boca. Coloca tudo ali, ó. Tudo aqui na presença de Deus. Para quê? Para você ser purificado. Ele não vai botar água pura sobre nós? Não vai derramar água pura? Não vai colocar o Espírito dele sobre nós? Não vai nos dar um coração novo, um coração de carne? Então faz isso. Faz isso agora e começa o teu setembro renovada, com todas as áreas da tua vida começando a frutificar, começando a dar as mesmas flores que deu no Jardim do Éden. E você vai terminar o seu ano abençoado. Você vai terminar seu ano, todo mundo olhando assim, dizendo, nossa, quem foi que fez? E Deus está dizendo, eu fiz. Eu fiz. Ele tem dono, ele tem pai, ele tem um Deus. Entendeu, queridos? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, tá? A live vai ficar salva. Se você precisar enviar para alguém ou ouvir de novo, vai estar aqui no feed, tá? Deus te abençoe. Shalom.